Boa noite, caro telespectador, e bem-vindo a esta edição do Nas Margens de Chiveve, no dia em que, diga-se, vamos ter uma edição especial, isto porque o nosso convidado não vai participar virtualmente, mas para esta edição participa conosco cá em estúdios e vamos juntos analisar, como tem sido de praxe, 3 assuntos, a começar pela visita que o Presidente da República faz aos Estados Unidos da América, onde vai participar da 80ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Dr. Cambrão, é muito bem-vindo a este espaço de conversa e está a ser um prazer estar aqui consigo. Muito obrigado, caro Judge. É um prazer estar no headquarters da MVC e sentir este ar natural no sentido de estar consigo e pela primeira vez. E saúdo também aos telespectadores e cá estamos para este dedo de conversa neste tempo. Sim, o Presidente da República está na América, já lá falou com alguns moçambicanos, já lá proferiu uma conferência numa universidade, a Universidade da Colômbia, e falou de África e de Moçambique, que a África deve ser protagonista do seu próprio desenvolvimento, pois ela, felizmente, é abençoada de muitos recursos e que a África deve usar aquele slogan "Surge-te, ambula, levanta-te e anda". É verdade, contando também com parceiros, daí que possivelmente vai se promover uma conferência para investidores. Sabemos que o nosso país tem a economia azul, temos o mar, mas também temos tantos recursos, alguns adormecidos, outros talvez mal aproveitados. Então, precisamos de pessoas que nos digam que o caminho é este, mas também que nós mesmos saibamos o que queremos para o bem do nosso país, porque de nada justifica com muita riqueza, mas somos dos países que estamos na cauda do índice de desenvolvimento humano. É razão para refletir e é razão para pensar que podemos fazer, pois até aqui fizemos pouco ou nada fizemos. Parece que o Presidente da República levantou a haste da independência econômica na conferência em Colômbia, fala da prosperidade de Moçambique e de África e que o Presidente da República também está a ter esta oportunidade de poder fazer a promoção do país e também da sua visão de governação. Como é que, no seu entendimento, Moçambique deve ser projetado, o Presidente Chapo deve projetar o país neste espaço, a considerar, por exemplo, que vai manter encontro com várias frentes, empresários, políticos, a própria comunidade da ONU. Como é que olha para esta questão? Bem, sim, acho que o Presidente está sendo ousado e também está a colocar em prática aquilo que ele prometeu, ou seja, aquilo que ele sempre diz: não devemos continuar a fazer as mesmas coisas para termos resultados diferentes. Por isso ele lança Moçambique, cria espaço para que tenhamos investidores e traz a consciência que nós podemos fazer mais do que aquilo que nós fazíamos. Mas aqui há algo que se deve tomar em conta, que é termos uma mentalidade tecnocrata, mas também de seriedade e de responsabilidade. Não se deve olhar para estas oportunidades como algo para apenas um pequeno grupo, porque o que se nota é uma distância abismal entre poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas entregues à sua sorte. Então, podemos ter muitos investimentos, muitos investidores, mas se o Estado não for um Estado, por um lado, facilitador, isto é, já não temos Estado de providência, temos um Estado liberal, sim, olhando para a economia de mercado, olhando para a mão invisível, mas o Estado deve facilitar. Muitas vezes os nossos investidores são exigidos certas questões ou certos parâmetros que o seu cumprimento é difícil, ou seja, dificulta-se o investidor, seja nacional até internacional. Então, há muitas barreiras. O Estado, que não é providência, deve ser um Estado facilitador, criar leis, criar mecanismos para que as pessoas possam desenvolver-se, as pessoas possam ser criativas e inovadoras. É preciso criar ambiente de negócio, ambiente de trabalho e também um ambiente pacífico. Diga-se, é bom da verdade, precisamos de uma estabilidade. Se nós continuarmos com sequestros, se continuarmos com o terrorismo, se continuarmos com leis duras, se continuarmos com uma letargia no cumprimento dos prazos, certamente não vamos atrair investidores e também podemos ter toda a riqueza, mas se a componente responsabilidade e responsabilização dos prevaricadores não for o nosso
pão de cada dia, então será apenas um discurso vazio. Espero que as pessoas acompanhem o discurso do Presidente, saiamos da ortodoxia, da boa teoria, da boa vontade à ortopraxis, ou seja, a prática. Seriedade, responsabilidade e responsabilização devem ser o caminho para que possamos, de facto, termos a almejada independência econômica. Pois, a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas pode ser considerado o maior evento do mundo, a considerar pelos seus membros e depois a ter em conta que o Presidente da República tem a oportunidade de, além de abordar questões econômicas, abordar também questões políticas, a lavagem da imagem do país. Ainda estamos na ressaca das eleições gerais de 9 de outubro, a nível internacional foi reportado o que aconteceu em Moçambique, os assassinatos, as manifestações, e não podemos também nos esquecer dos escândalos que já tivemos, como as dívidas ocultas. O que é que o Presidente também precisa fazer para restaurar a credibilidade e a imagem do país? Bem, o fato de ter de estar até agora na América, diria, no concerto das nações, a dizer aquilo que Moçambique é e a reconhecer os erros e a necessidade de mudança, já é o primeiro passo. O reconhecimento de algo que não correu bem e o propósito de mudança. É como se fosse um ato de contrição. Fiz mal, mas não quero continuar a trilhar pelo mesmo caminho. Já é o começo. Mas continuo a dizer que o Presidente deve criar um ambiente de confiança. E este ambiente de confiança passa necessariamente por conscientizar ao seu elenco, aos seus membros, aqueles que fazem parte do governo, a todos os moçambicanos, a todas as forças vivas, que doravante não podemos continuar a fazer as mesmas coisas para termos resultados diferentes. Então, não deve ser um discurso apenas laudatório, uma ladainha, mas deve ser um compromisso de mudança, de metanoia, de transformação, de que queremos continuar a fazer as coisas de forma diferente. Existe agora, digamos, a plataforma sobre o diálogo que visa criar condições para que as próximas eleições não sejam como aquelas que têm vindo, porque, segundo ele próprio, o Presidente da República, diz que temos que acabar com este momento calamitoso de que depois das eleições há mortes e destruições. Então, aqui está um sinal de que ele quer mudar as coisas. Também é aquele que diz que a corrupção, aquele que graça e desgraça Moçambique, não deve continuar a fazer parte do nosso vocabulário. É sinal de que ele vai mudar. E é preciso que ele tenha coragem, porque, de facto, há pessoas que devem ser escoraçadas ou que devem ser tiradas da governação porque são as mesmas que hipotecam o desenvolvimento. Parece que tem havido, certas vezes, algumas pessoas intocáveis, né? As leis são boas, o propósito é bom, mas tem faltado a responsabilização. Tenho dito, as leis parece-me que têm sido duras para os fracos e fracas para aquelas pessoas que são intocáveis. Então as leis não podem ser assim. Ninguém deve estar acima da lei e o Presidente deve ter a coragem de colocar os pontos nos is, o preto no branco, quando for necessário. Pois, por causa desta questão, vou ter que fazer a outra, porque fala mesmo do cumprimento da lei, responsabilização, numa altura em que um escândalo, diga-se, está a ser despoletado, que é o caso do Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique, que já tinha firmado um contrato de 130 milhões com a Future Technology of Mozambique. Já tivemos o acordo do Tribunal Administrativo a negar o visto e a colocar uma multa ao diretor deste instituto, e que já correm alguns processos nas instituições de justiça de modo a criar esta responsabilização. Entende que então tanto o instituto quanto o ministro deviam ser responsabilizados? Digo ministro porque o seu ministério disse que o ministro Roberto Mito Albino nunca antes tinha tido contato com aquela plataforma, muito menos com aquela empresa, e foi provado que não. 2 dias antes da adjudicação do concurso, o ministro esteve no evento e viu a plataforma. Entende que ambos devem ser responsabilizados? Há um princípio de direito que diz que dura lex sed lex, a lei é dura e é de cumprimento obrigatório. Mas também existe outro princípio de presunção de inocência. O ministro, lembro muito bem, quando ele tomou posse e começou o seu reinado, ter dito que não sabia nada do programa ou do projeto Sustenta. Deixou muita gente de boca aberta, como que não sabe? Agora também diz que não estava dentro
diríamos, deste calote. Não é calote, mas vamos lá dizer assim. Mas depois prova-se que teve contacto. Bem, o que eu posso dizer é que as instituições de justiça façam o seu trabalho. Se a lei é dura e é de cumprimento obrigatório, que se faça todo o trabalho de pesquisa e se responsabiliza. Aqui está a responsabilização, a coragem de responsabilizar a quem deve ser responsabilizado. Se é presunção de inocência, se é investigação, mas esperamos que venha à tona o resultado das investigações, pois ninguém deve estar acima da lei. Se nós continuarmos com o mesmo modus faciendi de proteção de pessoas, de figuras intocáveis, então não estamos a fazer nada, estamos a dizer que continuamos a fazer as mesmas coisas para termos resultados diferentes. Então, eu faço votos que o sistema judicial, que até o Presidente da República diz que deve ser independente, faça o seu trabalho e venha à tona a verdade. Haja coragem para que a verdade venha à tona. Há um sábio, um filósofo, Santo Agostinho diz: as duas filhas da esperança são a indignação e a coragem. Então, existe uma indignação por aquilo que está a acontecer no Ministério da Agricultura, Ministro, Instituto de Algodão. Então, haja coragem de lavar os pratos e que nós tenhamos a certeza, ou seja, a verdade daquilo que aconteceu. Porque a transparência, a responsabilidade fazem parte da boa governação. Boa governação é esta que o Presidente da República pregou. Doutor Cambrão fala também de coragem em alguns países, sobretudo europeus, alguns até europeus, não só, até da América, quando o dirigente sente que a sua integridade ficou beliscada, não tem problemas, tem coragem suficiente para abrir mão e dizer que não, coloco o meu cargo à disposição. Vimos isso em Portugal, vimos também no Reino Unido. Qual é a dificuldade aqui em Moçambique? Deve haver muitas razões. Uma das razões, infelizmente, diria que os nossos dirigentes têm muitas mordomias. Quando se diz luta contra o despesismo, a gente questiona que esse discurso será realístico ou não. Então, é difícil alguém deixar tantas mordomias que existem. Há um princípio que não se fala, que é o contrário das mordomias, o contrário do despesismo estatal, que é a sobriedade. Não há sobriedade. Mesmo quando se diz que não há dinheiro, o Estado, vezes sem conta, continua a agir, a fazer da mesma maneira. Não sei quanta escolta acompanha os governantes, festas com pompa e circunstância. Então, os líderes africanos, mas no caso concreto da nossa realidade moçambicana, é que tem muitas mordomias. Ganham mais pelas mordomias do que pelo salário. O salário é parco na função pública. Mas quando alguém é chefe, tem muitas mordomias. Então, custa deixar aquelas mordomias para viver apenas do parco salário. Acho que esta é uma das razões que as pessoas não têm a coragem de dizer que deixo o meu lugar de disposição. Outro sim, parece que se alguém aparece a dizer isto, questiona-se, quer chegar aonde? Quem ele é? O que garante? Então, como dizer, o ser uma pessoa ética, uma pessoa sóbria, foge do paradigma comum, né? Do paradigma comum. Então, nós temos que optar pela sobriedade e criar mínimas condições para todos os funcionários estatais, de tal modo que perceba que quando é nomeado como governador, como ministro, está lá para servir e não para se servir do lugar para, digamos, conseguir aquilo que não iria conseguir com o seu parco salário. Então há que haver equilíbrio em termos de mordomia. Há muita mordomia, mesmo em tempo de escassez. A tal austeridade que se apregoa tem sido apenas uma palavra vazia. Pois, doutor, vamos então avançar para o segundo tema que também elegeu para esta edição do programa, que tem a ver com as medidas anunciadas pelo governo para tentar conter a onda de sinistralidade no país. Agora já há um período estipulado para a circulação, neste caso, transporte de pessoas durante a noite. Já tínhamos aquela questão também do reforço da fiscalização. O governo disse recentemente que vai instalar câmaras de vigilância nas estradas, os pontos mais críticos, para poder conter esta onda de sinistralidade. Como é que olha para essas medidas? Primeiro é preocupante, porque cada dia que passa falamos disto e os acidentes aumentam. Eu começaria por dizer que não temos memória de elefante, como o outro disse, mas também não nos esquecemos de tudo.
a tal lei que os autocarros ou transportes públicos deviam andar das 5 até 22 horas, já existia. Pois. Já existia. Então, existe, assim diria. Os últimos acidentes, por exemplo, os de Manhissa, do autocarro que vinha de Manjacase, que saiu 2 horas, passou por um posto de controle. Pensa-se em reativar essa lei. O próprio ministro do Interior apareceu, digamos, a enxovalhar os polícias de trânsito. Bem, a minha questão não é problema de leis, até porque como país temos das melhores leis do planeta. É problema, por um lado, da consciência de que a vida é um valor absoluto, é problema de não reconhecermos que a vida não se faz só com os tais ways, as boladas, os refrescos, os nhongos, porque a lei é esta, até pensa-se de 300 em 300 quilómetros os motoristas de autocarros devem descansar, pensa-se também em colocar um dispositivo tecnológico nos autocarros para controlar o motorista. Podemos trazer todo o artefato de leis, de meios tecnológicos, mas se o homem não chegar à consciência que a vida é um valor absoluto, se não haver responsabilização, se o vil metal falar mais do que aquilo que devia ser, não vamos mudar nada. Será apenas letra morta, porque bastou eu ter 1000 meticais, entregar o agente controlador do tráfego, entregar, não sei se é alguém de Natro, Inaté, Natro, sim, polícia de trânsito, polícia municipal, a vida vai continuar. Pois. Porque o que vai acontecer é que essas leis vão encher mais o bolso de alguns funcionários do que reduzir os acidentes. E alguns ficam contentes porque quanto mais para alguém dizer que já está na hora, já não pode andar, já passam 300 km, bastou tirar o vil metal, bastou tirar o dinheiro e lá se resolve o problema. É a questão também das migrações. O nosso país é corredor, mas por que isso é corredor, como falámos no outro dia? Então, acho que a conscientização, a educação, é questão ética e não questão jurídica. É preciso conscientizar as pessoas que a lei, ou seja, que a vida é um valor absoluto, mas também a responsabilização. Se houvesse exemplo de pessoas que são bem responsabilizadas, acho que o cenário poderia diminuir. Os mesmos motoristas de chapa, por exemplo, que mal conduzem aqui, mas quando vão para Zimbábue, para Malau, África Sul, são os melhores condutores. Por quê? Porque lá a lei faz-se valer. Continuo a dizer que a lei é forte para os fracos e fraca para os fortes. Uma questão, fez aqui uma comparação de que pessoas que mal conduzem aqui no país, quando estão nos outros países, conduzem bem. É daí que depois cria uma questão que não se quer deixar calar. Como é que os agentes da polícia vão aliar a ética e a deontologia e depois a um salário baixo, dos mais baixos do país, e conseguir resistir às nhongas, às boladas, à corrupção? É possível? Numa altura em que já ronda a informação, por exemplo, já é uma informação que está a circular, de que o salário mínimo está a ser ajustado em quase 50 meticais para este ano. Estamos em condições? Não estamos aqui a olhar apenas para os polícias, fiscalizar como todos culpados, quando se calhar pode existir um problema maior que tem a ver com dinheiro, o salário desses mesmos polícias. Aí está a responsabilidade e responsabilização. Por acaso, infelizmente, os polícias são vítimas, mas são vítimas de um processo. Eu dizia aqui, há muitas mordomias para certas pessoas. Deve haver um equilíbrio. Então, cortar para aqueles... As culturas devem ser cortadas. Os latinos dizem, in medio virtus est, a virtude está no meio. Tem de haver equilíbrio, a tal sobriedade. De fato, há razão. Alguns polícia de trânsito, polícia de proteção e tantas outras forças vivem do salário que deixa muito a desejar. Então, se é uma ocasião de aumentar o seu vil metal, vai fazer isto. Então, a responsabilização, a própria educação não é só para os fiscalizadores, mas para quem está lá no topo. Reconhecer que aquilo que se paga, aquilo que polícia é baixo. Não temos dinheiro. Tudo bem, até aceitamos que não há dinheiro. Mas quando se diz que não há dinheiro, os outros vivem a grande francesa. E aqueles que lá estão, do pão que o diabo amassou, esta distância abismal deixa muito a desejar.
Então, é questão de equilíbrio, de sobriedade, ter mínimas condições para se trabalhar bem e ali podemos exigir muito. Mas quando a pessoa que vai exigir, vai lá acompanhado de 10 carros para alguém que nem bicicleta tem, olha, aí está a questão de responsabilidade para quem quer ver as pessoas a trabalhar bem e responsabilização no sentido de que essa polícia é nossa, vamos criar melhores condições para assim podermos exigir. Por isso eu digo, se aparece 1000 meticais para um polícia que não ganha 1000 meticais por dia, então aí cria-se esse espaço digamos, de corrupção. Então aqui a responsabilidade não é só daquelas pessoas que estão lá, mas também de todo um país. Temos que refletir sobre sobriedade. Se houver sobriedade, acho que haverá mínimas condições. Agora, que alguns vivam a grande francesa, outros do pão que o diabo amassou, isto também é penoso e não é justo para um país que se diz de direito democrático e de justiça social. Há problema de justiça social no país. Pois, Dr. Cabral, vamos então para o último tema, né, que também eu elegi, que tem a ver com a conferência da Unizambeze. Quero ouvir de si como é que olha para esta iniciativa. A Unizambeze tem sido uma universidade que também tem se estado a notabilizar-se com debates, eventos que reúnem a comunidade acadêmica e outros elementos da sociedade para discutir assuntos pertinentes. Sim, há um ditado latino que diz obscientia ibi veritas, onde está a ciência, está a verdade. Ou seja, os cientistas são aqueles que no seu dia a dia procuram trazer à tona a verdade. E tivemos, sim, uma conferência na Universidade de Zambeze, jornadas científicas, cujo lema foi inteligência artificial como vetor de inovação e também de crescimento sustentável. Olhando para os 50 anos que o país celebra ou celebrou, e que projeção para os próximos 50 anos. Estiveram lá vários comunicadores, entre internos e externos, várias áreas de pesquisa, desde economia, gestão, comunicação, sociologia. O denominador comum é que a inteligência artificial é necessária no nosso dia a dia, até porque estamos numa era que não é apenas do cogito ergo sum, como dizia René Descartes, mas estamos na era do digito ergo sum, isto é, só na medida em que eu digito. Então, a inteligência artificial é necessária porque auxilia o homem. Mas, já que não há bela sem senão, infelizmente, esta mesma inteligência faz com que, quando é mal usada, torna as pessoas reféns desta inteligência e, sobretudo, as pessoas já deixam de fazer aquilo que é o seu trabalho. E isto acontece mais nos países do terceiro mundo. E até se questiona, mas por que isto é assim? Porque os outros usam a inteligência artificial para desenvolvimento, para inovação, mas nós tornamos reféns da inteligência e já não fazemos mais nada. Então a reflexão foi em torno disso, a questão ética na inteligência, porque até olhando para os nossos estudantes, se um estudante é pedido para fazer um trabalho, apenas usa a inteligência artificial, até trabalhos do fim do curso, estamos a falar de monografia, dissertação, por que não até teses de doutoramento? Então, estamos a dizer que a inteligência deve ser usada, mas bem usada, deve auxiliar e não substituir o homem. Pois, Dr. Cambrão, se calhar chamar aqui uma análise da sua parte mais sociológica e filosófica, são áreas que muito bem domina, deste recurso, inteligência artificial, a olhar também para questões ligadas, primeiro, à literacia digital, que é muito fraca em Moçambique, depois o acesso à internet também ainda é muito, a internet ainda é para alguns, ainda é um luxo, para bem dizer, em Moçambique. Que análise faz? Aí trouxe um termo que é literacia. Às vezes o objeto é bom, mas se nós usamos mal, faz mal. Dou o exemplo de uma faca. A faca serve para cortar produtos, serve para muita coisa, mas se ela é mal usada, cria-nos destruições, até mortes. Então, infelizmente, em Moçambique, de facto, somos um país que, em termos de meios tecnológicos, são poucas pessoas que têm esses meios e as poucas que têm, às vezes, mal usam os meios. Continuo a dizer que um computador, um telemóvel na mão, já a pessoa tem lá a internet, tem toda a informação que tem, mas as pessoas que têm esse instrumento mal usam este instrumento. Então, também debateu-se isso, que é necessário criar condições para que as pessoas tenham acesso à internet,
tenham acesso até ao uso, sobretudo à educação sobre a inteligência artificial, mas não temos esses meios, não. Se não há meios, se não há condições, se não há pessoas, se não há formação, se não há educação digital, ou há mau uso, ou então não se usa, quando se usa, usa-se de forma negativa. Precisamos sim, até parece-me, se não estou em erro, o Presidente da República na América fala da necessidade, digamos, da economia digital. Há lugares que hoje em dia já não se usa um passaporte físico, já é digital, mas nós continuamos até a usar meios arcaicos. Então precisamos também, se queremos entrar no concerto das nações, num desenvolvimento sustentável, é preciso que adotemos tecnologias de ponta, mas que cientes também têm suas limitações e que não podemos ser manipulados, mas sim devemos ser pessoas que estão no centro e fazem o uso devido para o desenvolvimento e crescimento econômico. Dr. Cambrão, mesmo já a fecharmos, queria também ouvir o seu comentário. A nível global, defende-se que a inteligência artificial é bem-vinda, é necessária, mas até que ponto ela é necessária para Moçambique, considerando que a inteligência artificial, enquanto por um lado acelera os processos, acelera os serviços, a produção de bens, ao mesmo tempo contribui para que muitos percam o emprego. Será que Moçambique está preparado para esta mudança? A inteligência artificial é necessária, sim, mas é uma que já deixa a desejar, que é a tal inteligência artificial generativa, que faz com que viremos dependentes dela e não fazemos nada. Mas é um aspecto que você traz, a tal racionalização da mão de obra usando a inteligência artificial. Daí que hoje se advoga a necessidade de termos mão de obra qualificada. Mas nós, de facto, concordo que não estamos à altura disso. Aliás, não vamos para longe. Alguns megaprojetos precisam de trabalhadores, os nossos não estão à altura. Como consequência, trazem-os de fora e nós reclamamos que não temos espaço. Então, o que se deve fazer é sim apostar na educação digital. Aliás, infelizmente aposta-se pouco na educação em Moçambique. A nossa educação deixa muito a desejar, o nosso ensino até deixa muito a desejar. Então é tempo, mais uma vez, dizer, África, surge ampla. Se queremos estar no concerto das nações, se queremos usar a inteligência artificial, que é uma realidade do mundo, então temos que apostar. Ou nós apostamos nisso, ou então nós seremos excluídos no nosso próprio país. Desde que hoje quem sobrevive não é o mais forte, mas é aquele que se adapta às mudanças. Então é o momento de nos adaptarmos às mudanças, apostando na educação e também na educação digital. Dr. Cambrão, últimas considerações. Bem, apenas dizer que estou cá consigo hoje, presencialmente, porque vinha para uma conferência do IES, Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, que amanhã e depois de amanhã vai ter a sua conferência internacional, a 8ª Conferência Internacional, cujo lema é 50 anos de independência de Moçambique, políticas, crises e transformação social. Teremos lá economistas, politólogos, sociólogos, enfim, cientistas sociais e também algumas pessoas do governo ou do Estado que vão analisar o país, no que diz o passado, o presente e o futuro, se nós queremos de facto transformar Moçambique. E oxalá que os stakeholders, os membros do governo, os parlamentares possam lá estar para escutar o que muitos cientistas externos e internos vão falar sobre Moçambique e a possibilidade de Moçambique ser um país independente economicamente como nós desejamos. Pois, muito obrigado então, Dr. Cambrão, pela sua presença cá, nos nossos estúdios. Caro telespectador, colocamos assim um ponto final a esta edição do programa Nas Margens de Chiveve, na promessa de voltarmos na segunda-feira com mais uma edição. Até lá, fique bem.